Fala galera do Cloth Mifra, estamos em mais um vídeo trazendo para vocês aqui mais um review e, cara, tô muito feliz. Primeiramente agradecer ao Rally Fábio Cloth Mifra, ao Fábio Bertolini, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser comprar esse ou outros itens também, seja Cloth Mifra, Zaga Figures, qualquer figo de coleção que você quiser, pode entrar em contato com o Fábio, beleza? Vou deixar o link na descrição também fixado nos comentários. Essa figura aqui, eu queria muito ela há muitos anos, desde quando eu comecei a colecionar. Era uma figure prêmio, que ela foi lançada como uma campanha da revista Figure O, onde saem as scans de Cavaleiros, de Cloth Mifra, né? E peguei com o Fábio. Então, Fabão, valeu e muito obrigado. Sim, estou de suéter, gente. Estou com um blusinha que tá um frio do cão aqui, viu? E nada mais do que estar com esse suéterzinho para representar bem o personagem. Por que vem duas caixas? Isso aqui eu vou mostrar para vocês depois. Mas aqui é a caixa da figure. Eu já até eu abri ela aqui. Porém, eu não abri a caixa da figure. Que é o Mestre Cristal Santo Cloth Mifra 1.0. Tá aqui. Sem palavras. Eu gosto muito dessa figura. Eu fiquei entre pegar esse e o alternativo. Mas como eu gostei tanto desse, eu sempre quis ter. Eu falei, mano, eu vou pegar esse aqui. Olha a caixa dele, bem legal, né? E aqui o Mestre Cristal, o mestre do yoga no anime, tem aquelas letras do alfabeto grego para você fazer aquela charadinha de qual será o próximo Cloth Mifra 1.0. Logo aqui da Toei Animation, logo dos Cavaleiros do Zodíaco, personagem, logo Santo Cloth Mifra, logo Bandai, certo? Aqui a lateral da caixa, o Object, né? A armadura do Mestre Cristal, Crystal Cloth, Santo Cloth Mifra. Aqui a parte de trás da caixa, Crystal Scent, né, o personagem todo estiloso, as faces, né? Vamos dar um foco aqui. As faces, né? Vem a face maligna, e vem duas faces, né? Do bem e a maligna, o Object, né? Aqui foi onde a gente teve a primeira aparição do Object do Cristal, né? E ele vem um Effect. Será que esse Effect só cabe no V3 ou ele cabe em algum V1? Eu vou ter que pegar o Yoga V1, hein? Mas eu vou fazer um teste. Óbvio que eu vou pegar. A caixa dele abre no formato de livro, como todos os Cloth Mifras antigos, né? Olha só que legal, mano. Saudade de abrir Cloth Mifra assim. Era fácil você chegar na loja, abrir assim e tal. Aqui também tinha, mas isso aqui era fazer referência a esse personagem. Ele tá lacradinho, tá vendo? Vou pegar a tesoura aqui pra gente ver. Mas antes, vamos abrir a outra caixa aqui. No caso dessa caixa aqui, veio uma capa custom. Porque a capa do Cristal é aquela capinha de pano clássica, aquele. Como é que chama? Cortina de banheiro. Deixa eu ver a posição para ver direito aqui. Então vem tudo protegido, bonitinho, tá vendo? A capinha eu cheguei a cortar o durex aqui. Vem toda protegida, vamos tirar aqui. Vamos jogar para cá. Pronto, toda protegida. Então vem essa capinha aqui que eu vou colocar ela. Não vem manual nem nada não. Então vem essa capinha do acabamento meio. Eu acho que isso aqui se cai no chão quebra. Que é muito leve. Capinha bem desenhada, sombreada, bacana. Vou colocar no cristal. Mas dá um certo medo que vai ser um material bem frágil. Dá mesmo. Vou deixar ela de lado aqui e eu vou tirar o blister, tá? Né? Tesourinha. E o preço dele estava equivalente ao Piratex com taxa. Eu falei, mano. Ó. Mas deu saudade dos Cloth Mifra que a gente pegava na época baratinha. Então vou pegar aqui. Primeiro blister. A capinha tradicional com a capinha de cortina. Tem um grampo aqui. O que é isso aqui? Eu vou colocar também a capinha aqui. Certo? Joga pra lá. Tá fora do enquadramento aqui. O manual, vamos abrir esse aqui, eu vou fazer questão. Então aqui o manual do Cristal, vamos chegar um pouquinho mais perto. Isso aqui, cara. É óbvio que no andar da coleção, isso aqui acabou se perdendo, porque a coleção ficou muito extensa. Mas teria sido legal, principalmente para a linha X, se a Bandai trouxesse isso de volta, né?
Ah, às vezes ia ficar dois folhetinhos, mas às vezes fizesse o folheto para tipo o lançamento do último ano. Por exemplo, vamos pegar o Seiya Kamui, né? Vamos pegar o Mimi X. Mimi X, qual foi o lançamento dentro de um ano? Desde janeiro do ano passado até o lançamento do Mimi. Quais foram as figuras que lançaram? Encaixaria aqui tranquilamente. Então aqui, olha que legal que tinha aqui. Então mostrava os V3, os Guerreiros Deuses, né, que na época, quando lançou o Cristal, só tinha dois Guerreiros Deuses, Siegfried e Ushido, os três Juízes, os Marinas estavam sendo trabalhados, o Xion, o Surprise, o Orfeu, tinha as bases, os 12 Cavaleiros de Ouro já tinham sido lançados, os apêndices do CV3, do Shaka, do Saga e do Radamantes. Eu estou fazendo uma série de vídeos que eu falo sobre os apêndices, tá? Vai aparecer no card aqui em cima. Aqui o cristal, aqui no caso é uma ficha de personagem que tinha. Eu acho que ainda continua com essa ficha de personagem, se não me engano. O cavaleiro, aonde que vai, aquele esquema de montagem igual do mangá, né? E aqui, certo? Pra vocês verem, o manual. Beleza? Vamos dar uma analisada nas peças do blister. Ele tá com Durex. E a gente vai montar o object, tá? Vou deixar ele montado pra gente fazer a análise. E aí a gente vai montar o personagem junto. Muita gente já falou para tomar cuidado com as ombreiras, essas pecinhas dos cristais. Vamos lá. Tá aí o blister do Messi Cristal. Vamos analisar as peças aqui. Eu vou tirar o corpo. Tirar o corpo. Vou tirar as faces aqui pra gente ver. As ombreiras, vamos pegar a primeira ombreira aqui, ó. A ombreira, ele é totalmente. Foca. A ombreira é totalmente de plástico. Ela é totalmente de plástico. Então vamos tomar um certo cuidado com ela aí, tá? Totalmente plástico. Peitoral aquele de metal, mas essa peça aqui de plástico, essa peça sai? Provavelmente sai, mas não é bom nem mexer nisso aí não. Como é que abre aqui? Ah, então aqui o corpite do cristal, o elmo, é o elmo mesmo? Esse aqui? Ah, do elmo é, né? Cabecinha minúscula. O elmo, deixa eu fazer o elmo de cristal. Provavelmente é o elmo também, né? Não é? Ó, vamos ver no manual aqui. Então, ombreiras. O elmo, acho que isso aqui é o elmo também. Cintura de plástico. Aqui é os braços de metal. Cara, eu vou pegar aqui. É um metal muito mais leve. Considera, se você for analisar, comparar com outros cloth myths. Metal muito mais leve. Levíssimo mesmo. Sério mesmo. Coxas e pernas de metal. A joelheira aqui. Joelheira, ela é de. O cristal dela aqui, da joelho, é bonito. O cristal do joelho é de plástico, mas ele aqui é de metal. De metal mesmo ou isso é de plástico? Metal, tá? De metal, mas o cristal aqui é de plástico. Dois pares de mãos, punhos fechados e essa mão mais aberta. E vem uma outra mãozinha que é o do Trovão Aurora, né? Certo? Então vem aí dois pares de mão. Vem alto três pares de mão, sendo uma mão aqui da técnica, beleza? Face maligna, o bicho tá virado na bobônica, hein? Face do Mestre Cristal, bolado, gostei. Eu acho que pra época, muito bonita, bem feita. A questão da profundidade da face, porque esse, acho que é da MST, ele é a figure em si, o corpo ficou bacana, a armadura ficou bonita, mas eu não gostei das faces, porque a face não tem profundidade. Entendeu? Aqui já tem uma certa profundidade, um sombreamento. Parece que foi só desenhado lá e ficou meio esquisito, entendeu? Então por isso que eu não agradei muito. Aqui é todo esculpido, aí pra mim ficou melhor. E o caimento do cabelo também. Personagem aí, ó. Bacaninha. Corpo G3. Bem legal o corpo, tá? Firme. Beleza? Então tá aí o Mestre Cristal. Corpo do Object, aqui temos o corpo do Object, vai formar o cristal, essas peças também aqui, então, o corpo do Object todo de plástico, isso aqui é uma peça de metal, provavelmente ela é do que aqui? Ela é para compor aqui, né? A gente vai vendo aí na montagem da figura. Aqui também o cristal do Object, a basezinha do Object e o efeito. Esse efeito tá verde, hein?
Esse efeito tá verde mesmo. Deixa eu só ver aqui, ó. Aqui, pronto. Aqui é desse jeito. Ah, você fecha aqui. Oh, então peraí, vamos dar um foco aí. Effect de gelo. Encaixa ele aqui, ó, pra ele ficar totalmente encaixado. Aí você coloca a perna do Yoga aqui, ó. Que isso aqui fica para fora por conta do negócio das asinhas, né? Do cis. Então isso aqui é borracha, tá? Isso aqui é borracha. Não sei se de fato isso aqui era azul, mas por ser uma figura mais antiga, tá guardada no estoque lá da loja e tal, que for. Mas acho que não, porque a figura em si tá com óleozinho. Mas bacana, gostei. Porra, ficou bacana pra caramba, velho. Poucas figuras que vem efeito. Vamos agora montar o. Eu vou montar o objeto, deixar ele no jeito montadinho. E aí depois eu ponho tudo no blister pra gente montar. Ah, deixa eu mostrar a capa, né? Pera aí. Tá aí a capa do Mestre Cristal. Ela não tem aramezinho nem nada. Dá pra até fazer uma customização com isso aqui. Se pegar, botar um outro tecido aqui, um aramezinho, dá pra fazer. Ela é melhor, a capa, vou comparar com os itens da época, tá? Porque hoje, os itens de hoje tem a capa melhor, igual a do Hades. Qual outro que vem com capa da Bandai? Eu acho que é o Hades, né? É o Hades. Até os Piratex mais recentes também tem uma capa melhor. Então isso aqui não é um tecido tão maleável, é maleável, mas assim, você não dá forma a ele, tá? Mas vamos fazer a montagem dele aí. Mas eu vou botar essa outra capinha nele aí. Tá? Vou fazer o teste com essa e depois eu finalizo com a outra, tá? Mas não é aquele tecido de banheiro que ele era meio durinho. Ele é bem maleável mesmo, tá? Então vamos embora. Bom, tem o Object de cristal. Ele é bem tranquilo de montar, tá? Ele é bem simples, tranquilo, só tem um ponto de dificuldade que é as ombreiras. Isso eu fui avisado, porque as ombreiras são chatas mesmo. Até essa ombreira aqui, ela não está totalmente encaixada, tá? A parte de baixo, a divisória, o cristal não. É a parte de baixo, azulada. Ela não tem um encaixe 100%, porque não sei o que deu. Poderia ser uma peça fixa. É o que eu falo, deveria ser de metal, essa ombreira dupla, e a parte roxa, que é o cristal, o plástico, sem problema nenhum. Mas é um pino tão do sem vergonha que não encaixa. Eu não sei se é assim, mas me falaram que o da MST, o cristal da MST, as ombreiras é a mesma coisa, tá? Quem tiver aí, quiser, pode falar aí, tá? Então tá aí o Object bacana, o Object é bonito, é um cristal de gelo, né, de neve, é um floco de neve, né, bem interessante mesmo. Parece que tá meio tombado para trás, não parece? Mas assim, eu achei bacana, tá? A montagem dele é fácil, só essa parte aí das ombreiras que é chata, tá? Então se vai ser chato aqui, se tá chato aqui, imagina no Cloth. Vamos montar agora o Cloth Myth, pra gente ver como que é a montagem dele, a gente vai analisando. Vou fazer uma montagem bem rapidinho, tá? Vai ser um review gigantesco, não. Beleza? Então, bora lá. Bom, vamos montar aqui agora ele. Pelo que eu vi, vamos usar só esse blister aqui, tá? Que é o principal, o resto é Object. Depois eu vou pegar o Yoga pra gente colocar ele. Então, eu vou começar a montagem dele aqui, do Mestre Cristal, que é o Mestre do Yoga apenas no anime, tá? Então vamos começar aqui, como sempre, pelas pernas. Vamos tirar. Perninhas montadas. Já tá dando efeito. Eu lembro que eu falava do. Eu não lembro se o Mestre foi, mas eu sei que o Cavaleiro do Fogo tinha isso. Que a armadura não era com esse detalhe aqui, porém até aqui. Então deixava com a coxa cheia. Não sei se o Mestre Sal estava, acho que não estava. Mas aqui, não precisava fazer, tá vendo? Igual aqui, ó. O Mestre Sal. A armadura é toda completa, eles vão sair cortando aqui. Certo? Porque aqui é um plástico, aqui é metal e aqui é o plástico. Certo? Não saíram cortando essa parte aqui.
Ok, talvez daria mais um trabalho, etc e tal. Porque isso aqui é a calça. Só que no caso do Cavaleiro do Fogo da MST, eles fizeram um a mais, uma coxa a mais, com aquela coxa grossona, né, Graciane Barbosa. Então ficou esquisito, porque não faz parte da armadura. Então assim ó, ficou legal, fica mais proporcional, certo? Eu não sei se eu não tô lembrando se o Mestre Cristal da MST também é dessa forma ou se vem aqui na coxa. Acho que não vem na coxa não, tá? Vamos agora montar o abdômen, tá? Então vamos lá. Cadê? O peitoral montado, né? E a cintura, tá? O que tá ganhando foco. Faltando o elmo e agora os braços. Vamos colocar os braços aí. Bora lá. Braços montados, lá vai ganhando forma. Eu vou deixar as ombreiras por último. Vou montar aqui a cabeça, a rede. Vou tirar aqui, que é melhor. Ele viu um cabelo novo aqui, ó, nessa face aqui, ó. Eu falei assim, uai, onde tá esse cabelo, gente? Ele viu um cabelinho extra já. Eu achei estranho. Então viu um cabelo extra aqui, ó. Tá? Tá aí a head do Mestre Cristal com elmo. Vamos botar ele aqui na figura. Tem a capa, hein? Vamos colocar a capinha nele? Primeiro coloca as ombreiras ou a capa? Sobrados para cima. Certo? Porque aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui das ombreiras. E aí acho que eu não vou prender. Não, vou prender sim, mas ela vai prender aqui, ó. Tá vendo esse buraquinho aqui? Vai prender esse pino aqui. Então já vamos prender aqui, é mais fácil. Eu já prender ela aqui. Pronto, coloquei a capinha, achei melhor colocar. Tá vendo que saiu já o cristalzinho? Olha como é que é o pininho desse trem. Não dá nem pra ver, um pininho meia boca do caramba. Cadê aqui, ó, ó. Cachorro. Vou colocar na figura aqui rapidinho. Eu vou encaixar aqui, ó. Não vai. Ó. Tá vendo? Ela sai. Essa ombreira aqui, ela sai. Tá vendo? Nossa, que pneu chato, cara. Bom, tá aí, a ombreira não encaixa. Como se eu encaixasse ela aqui, tá vendo? Ela abrisse. Muita gente falou, ombreira do cristal. Nossa, que. Não, isso aí vou te falar, hein? Aí, cara, eu dei uma pausa aqui no vídeo pra montar. Que ombreira chata, eu até inverti. Essa aqui tá ok, mas essa é que eu inverti. Parece que essa peça de cristal aqui, essa roxa, na hora que você encaixa ela, ela meio que abre um pouquinho e essa ombreira dupla ela sai. Ela não fica de jeito nenhum. Dê um jeito de apertar aqui. O jeito que eu vou achar é colar com super bond. E a outra capa custom, não sei porque ela não encaixa. Não, os pinozinhos para encaixar a ombreira não ficam para fora totalmente para eu poder encaixar a ombreira. Então eu nem vou tentar colocar aqui não, porque ela começou até a arranhar um pouco o braço aqui. Eu falei, então não vou nem mexer, tá? Mas a solução aqui para essa ombreira é você dar um pinguinho de super bond, de cola, nas laterais aqui dentro, aqui onde encaixa o pino, para ela firmar e ficar, tá? Mas, cara, que trem chato. Pra mim perder o ponto, tá? Vamos fazer a troca da head aqui? Vamos fazer essa troca da head aí, pra gente ver como é que ele fica. Vamos lá. Bom, tá aí o Mestre Cristal.
Aí, tá vendo? Eu vou colar isso aqui, cara. Tá me dando os nervos. Elogia mais a Bandai, Bruno. É o que muita gente tá falando agora. Mas isso aqui é item antigo. Essa aqui até que não tá contando problema, não. Mas essa aqui tá me dando raiva. Eu vou arrumar isso aqui, a gente vai botar ele na base e eu vou dar minhas considerações finais. Ombreirazinha, filha de uma mãe. Bom, tá aí o Mestre Cristal, tá? Eu colei a ombreira que tava chatinha, a outra eu não colei, porque ela tá até, por enquanto, tá firme, mas provavelmente eu vou colá-la assim. Bom, eu tentei encaixar outra capa, tentei encaixar e ela não fica firme. Ela não sai as pontinhas para eu encaixar ali a ombreira. E ela tava começando a arranhar um pouco os braços ali. Eu falei, não vou ficar tentando. Depois eu vou acabar quebrando. Então vamos lá. O grande problema dessa figure não é nem a questão da capa. A capa acho que é o de menos. Tá? Ela tá até dobrada ali, porque ela tava no blister dobrada ali. Mas depois eu tento desdobrar ela ali. Tá? A armadura do Cristal é bonita. É uma armadura assim interessante, diferente do que a gente costuma ver nos Cloth Myths e tal. É bastante diferente. As faces eu gostei, tanto da face normal como a face séria, tá? Então aqui a face maligna, então vamos analisar essa face maligna aí que tá aparecendo. Eu curti, achei interessante, legal, o cabelo dele bem desenhado. Só que sai com uma certa facilidade essa head, tá? Sai um pouquinho com uma certa facilidade. Mas um ponto de encaixe não é tão firme dessa head, tá? Na outra eu não percebi, mas eu vou colocar aqui pra gente dar uma olhada, tá? Então tá aí o Mestre Cristal com a carinha do Mali, beleza? Eu vou agora botar a face boa e vou mudar a pose dele também. Bom, tá ele na pose do Trovão Aurora, né? Que é a técnica que ele ensinou pro Yoga. Pode falar, ele sem a capa fica até bacaninho. Pode falar com sinceridade. A face neutra, né? A face boazinha, na verdade. Bem legal, bacaninha. As ombreiras, como eu falei, eu colei, tá? A parte de cristal. Mas acho que rola colar ela toda. Porque eu fiquei mais de meia hora procurando uma pecinha do ombreira que caiu aqui e ela soltou. Vou te falar, viu? Nu! Bom, vamos lá. A armadura em si é simples, mas na figura funciona bem, bonita. Não fica aquela coisa gritante, igual, por exemplo, que a armadura, essas detalhes em azul aqui é a roupa do personagem, simula a roupa, né? Porque se eles fizessem esse recorte todo, ia dar um trabalho do caramba, certo? Aí no caso do Cavaleiro do Fogo, eu vou citar ele porque tá mais fresquinho na minha cabeça, mais fresquinho, que eles colocaram uma coxa extra nele, que ficou esquisito. Então, você vê, no cristal não precisa. Se não me engano, no cristal da MST também não tem isso, certo? Também parece que não tem isso. Essa parte azul, ela simula a roupa, né? Então ficou legal, não teve que preencher a figure, né, com a coxa extra e tal. Para colocar essa mãozinha meio chatinha, todo 1.0, assim, pelo menos nos primeirões, o Hagen era chato. O Camus 1.0 até que não é tanto não, mas por conta do peitoral, né, que eles não faziam um peitoral extra, né? Então depois acabaram melhorando isso aí. Sobre a figure no todo, bonita, bacana, é um personagem assim que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Mas eu sempre gostei do personagem do Mestre Cristal, da batalha dele contra o Yoga, tá? Eu vou agora pegar o Yoga V1 e vou colocar ele aqui, tá? O Yoga V1, vou montar, vou colocar eles aqui e a gente vai fazer as considerações finais. Bora lá. Bom, tá aí, tranquilaço de encaixar. Dá no V3 tranquilo, só que eu acho que vai ficar um pouquinho mais... Pelo fato do V3 ser um pouco mais alto, vai acabar sendo vai ficar um pouco mais baixo o gelo, tá? Mas assim, dá tranquilo. É que você vai mexendo ali direitinho, você tem que encaixar essa peninha aqui, né? Lateral aqui na fibra. Mas aí tá com aquela posição, parece que tá com vontade de fazer xixi, né? Bom, vamos lá. Dá tranquilo, achei legal o effect, tá? Porra, olha pra frente, caramba. Pronto. Eu ia tentar colocar ele aqui agarrado aqui, mas o peso ia atrapalhar. Tem que ser com base, aquela, né, que ele faz uma posição aqui que não posso falar o nome. No yoga, então não ia ficar legal.
Minhas considerações finais para a figure. Vamos lá. O lance do effect, para mim, é muito bacana. Eu acho que todo Cloth Myth deveria vir um effect. Cloth Myth tem que ter, porque é feito, né, cara? Dragon Ball é por efeito. Cavaleiros também, querendo ou não, é por efeito. Só que os efeitos de Cavaleiros é um pouco mais grandioso, né? Assim, deveria vir. Né? O Saga vê explosão galáctica, lá, uma bolinha lá, ok? Mas deveria vir. Ponto negativo para mim nessa figura é as ombreiras. Então, se você vai pensar em comprar um Mestre Cristal da Bandai, sabe que você vai passar raiva com as ombreiras. Então, sugiro você colar. É um pinguinho ali nas laterais ali de cola, ao Super Bond. Pinguinho mesmo, coisa de nada. Pega, coloca e aperta um pouquinho, dá uma sopradinha para dar uma secada e acabou. Colou, tá? Fica tranquilo. Eu colei só uma, a outra eu vou colar depois. Beleza? Então, assim, no mais, tem esse defeito. Óbvio que isso, comparando essa figura, que é uma figura antiga, essa figura é de praticamente 20 anos atrás, comparado com as figuras atuais, a gente não vê defeitos mais deste nível, de ficar saindo peça, de ficar caindo joelheira, que não cai, mas existiam figuras assim. Então a gente vê que a coleção evoluiu bem, certo? Tem um detalhe ou outro ali que dá para ajustar, mexer aqui e tal, beleza. Mas de peças que não se encaixam bem, a gente não tem mais isso. Vou tirar ponto disso aqui? Vou. Para mim, essas ombreiras deveriam ser únicas. Uma peça única e principalmente ser de metal. Essa parte que é de plástico deveria ser de metal e aqui um plástico. Pronto. Só esse ponto. Então vou tirar ponto disso aí. A capa dele para a época funciona bem, não é um defeito, não é uma. Óbvio que evoluiu muito, mas eu vou colocar como defeito. Então, o único defeito que eu vi aqui, vou dar 2 pontos aqui, que é a ombreira e a questão da head, tá? Sai com muita facilidade. Deveria. Óbvio que aqui ela não vai cair, mas na hora que você vai tirar, ela sai, a head sai e fica montado a tiara com cabelo. Entendeu? Então, não deveria ficar. Não deveria acontecer isso, deveria ser fixa, né? Então, vou tirar aí 2 pontinhos aí, tá? Então, não vai ganhar 10, vai ganhar 8, certo? É uma figura que eu achei bonita, legal, bem feita, a questão da armadura e tudo, mas eu vou dar uma nota 8 aí. Se eu der 7 é porque eu detestei. Se eu der 6, se eu der 5, então aqui eu gostei da figura, achei a figura bonita, legal, bacana, mas tem esses pontos aí que são defeitos e você vai passar raiva com essa ombreira aí, e aí você tem que colar. Então isso aí é defeito. Se vem uma figura com uma peça que ela tem que encaixar, mas ela não encaixa, você tem que arrumar uma solução para ela, para resolver isso, para ela ficar bonitinha, que ela já deveria ter vindo, isso é defeito. Entendeu? Ah, tem que lixar aqui porque não tá encaixando, tá tem que... Aí já é defeito. Coisa que a figura já tem que vir de um jeito que você só vai montar ela e ela vai ficar do jeito que a empresa mostrou nas imagens oficiais. Ah, não, você tem que lixar, você tem que cortar isso, você tem que fazer aquilo. Para mim já é defeito. Aí não tá entregando um produto que tem qualidade. Então aqui eu vou dar nota 8 para essa figura aqui. Bonita tudo, mas tem esses 2 pontos aí que eu tirei da peça. Beleza? É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Certo? Deixe seu like, se inscreva no nosso canal inscrito e comenta aí se você pegaria ou não esse Mestre Cristal da Bandai. Fui!